Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer à Comissão de Assuntos Sociais do Senado pelo convite, em nome do ministro Alexandre Padilha, dizer que essa interlocução é muito importante para o Ministério da Saúde, cumprimentar a mesa na pessoa do senador Valdemar Moca. É importante aqui ressaltar a presença dos representantes dos hospitais beneficentes e de várias entidades profissionais. Eu acho que essa atual gestão do ministro Padilha tem sido uma diretriz, a aproximação com a sociedade civil, com as sociedades médicas, com os representantes de hospitais, com os representantes de entidades profissionais de uma maneira geral. Cumprimentar todos os presentes, na pessoa da senadora Ana Amélia, e dizer que eu vou explanar um pouquinho quais são as propostas, o que o Ministério tem feito e quais são as propostas que nós temos em relação à sustentabilidade do setor. Alguém vai passar os slides? Pode passar, por favor. Primeiro, eu queria ressaltar a importância que nós sabemos que o setor beneficente tem para o SUS. Se a gente olhar o número de hospitais vinculados ao SUS, 29% são de entidades beneficentes sem fins lucrativos. Então, a gente sabe da importância desse setor. Pode passar? Se a gente for para o número de leitos, 35% dos leitos são de hospitais beneficentes sem fins lucrativos. Então, isso não é nenhuma novidade, a importância dessa parceria do SUS com as entidades beneficentes, parceria essa histórica no Sistema Único de Saúde e pré-SUS. Pode passar? Aí o número de hospitais, entidades beneficentes sem fins lucrativos, a maior parte deles tem 51 a 100 leitos e logo depois entre 100 e 250 leitos. Quando a gente vai ver o número total de leitos, pode passar, por favor, a gente vê que a maior parte dos leitos está em hospitais entre 100 e 250 leitos. Esse é o porte principal dos hospitais beneficentes sem fins lucrativos. Pode passar. Aí, entidades privadas beneficentes sem fins lucrativos, 34,65% dos leitos existentes SUS. A importância que a gente sabe que esse setor tem. Pode passar. Aí, o número de leitos de UTI, 34% dos leitos de UTI estão em entidades beneficentes sem fins lucrativos. Eu vou passar rápido, vou disponibilizar essa apresentação, porque senão fica muito longo. E aí, um dos primeiros pontos que eu queria levantar é o incentivo à contratualização que é dado aos hospitais filantrópicos, né, às entidades beneficentes. Em 2011, o Ministério da Saúde aportou 220 milhões neste valor do IAC. Em 2012, 200 milhões. No final de 2012, mais 146 milhões. O total de reajuste entre 2011 e 2012 foi de 566 milhões. Ou seja, foi um crescimento acumulado de junho de 2011 até final de 2012 de 166%. A gente saiu de um valor de 340 milhões para 907 milhões e 300 de incentivo à contratualização apenas para os hospitais filantrópicos. Pode passar. E no ano de 2011, final de 2011, início de 2012, criamos um incentivo 100% SUS para aqueles hospitais, entidades beneficentes sem fins lucrativos que prestam 100% dos seus serviços ao Sistema Único de Saúde, 20% a mais na média complexidade, 60 hospitais até o momento estão recebendo, mas está aberto, e nós aportamos mais 83 milhões e meio, cerca de 83 milhões e meio, a esses hospitais. Pode passar, por favor. Aí, a produção dos hospitais filantrópicos no Brasil, a frequência de 4.711 procedimentos hospitalares, e aí 5 bilhões 434 mil, valor total repassado, 46,73% do valor total repassado aos hospitais, por tabela de procedimentos. E os hospitais filantrópicos têm 41% da frequência desses procedimentos. Então, um valor significativo. Pode passar?
E aí, o impacto financeiro de reajuste de procedimentos e de inclusão de tabela do SUS, que foi muito falado aqui, de 2011 até hoje. Nós reajustamos e incluímos procedimentos em 2011, aportamos 47.174.000. Em 2012, 268.789.000. E agora, no início de 2013, já houve aumento de tabela de 396.101.000. Nós temos, eu posso disponibilizar para vocês uma planilha com todos os procedimentos que foram reajustados ou incluídos e com o percentual do reajuste. Tem percentuais variados entre 20%, 50%, 100% até 200%, ou mais de reajuste. Então, eu posso disponibilizar, não ia trazer aqui, porque é uma tabela extensa. Mas o impacto é na ordem de 712 milhões de reais. Pode passar? Bem, esteve em consulta pública durante 65 dias a Política Nacional de Atenção Hospitalar e a Portaria Nova de Contratualização, para que todos os hospitais que prestam serviços ao SUS tenham um contrato ou convênio com o gestor local, por meio de metas de qualidade e indicadores de acompanhamento. Hoje, uma parte dos hospitais são contratualizados, filantrópicos, mas não sua totalidade. Então, o Ministério da Saúde pretende estender ao conjunto dos hospitais filantrópicos essa contratualização. Pode passar? Pode passar, por favor. Pode passar. A situação hoje, ainda pode passar mais um. É o seguinte, nós temos 48 hospitais filantrópicos contratualizados como hospitais de ensino, 643 hospitais contratualizados no programa de reestruturação dos hospitais filantrópicos e nos dois programas, 691 hospitais estão contratualizados. Nós pretendemos estender essa contratualização ao conjunto desses hospitais. Pode passar. Formalizando a relação entre prestador e gestor, vinculando recursos ao estabelecimento de metas quantitativas e qualitativas para aprimorar a gestão, estabelecer um processo de avaliação, de controle e favorecer o controle social, porque qualquer um terá acesso a esse contrato ou convênio. Pode passar? Então, as vantagens são claras, uma programação orçamentária e financeira, facilita avaliação e controle, possibilita investimentos na gestão hospitalar de uma forma mais racional, adequa os serviços conforme a demanda e não a demanda conforme os serviços, como é comum, maior transparência na relação entre gestor e prestador e uma inserção do hospital na rede de atenção à saúde. Pode passar? Bem, o processo de contratualização será linear para todos os hospitais que prestam serviços ao SUS, com papel assistencial bem definido e financiamento da prestação de serviço hospitalar, com todos os recursos, sejam eles federal, municipal, estadual, deverão estar contidos nesse contrato. Pode passar? E a proposta também é alinhar as redes prioritárias, a rede cegonha, a rede de atenção às urgências e emergências, a rede de atenção psicossocial, pessoa com deficiência e atenção oncológica, porque além daqueles recursos que nós falamos, o Ministério aportou uma grande quantidade de recursos por meio das redes. Pode passar. Os eixos da contratualização, gestão, assistência e avaliação, e para os hospitais de ensino e pesquisa. Pode passar ainda mais um. Então, a proposta para o segmento: formalizar o processo de contratualização com todos os hospitais, revisar os valores de incentivo. Então, com esses aumentos de IAC, todos os hospitais que recebem IAC passaram a ter 26% do valor da média, porque tinha hospital, em 2011, com 2%, com 5%. Nós colocamos um patamar mínimo de 26%, tem alguns que têm a mais, e nós vamos criar o incentivo da qualificação da gestão hospitalar no lugar do IAC, com reajuste desses percentuais que já estavam em consulta pública, acima dos 26%. Pode passar ainda? Novas formas de financiar por meio das redes e a recontratualização e contratualização das entidades beneficentes
com vistas à sustentabilidade. Então, essa é uma proposta que eu trago. O secretário de Atenção à Saúde, Elvésio Magalhães, pretende, até 2014, recontratualizar ou contratualizar de forma mais sustentável, dando uma globalização nesse orçamento dos mais importantes hospitais beneficentes sem fins lucrativos do Brasil. Nós estamos trabalhando nos requisitos, nos critérios de seleção. Esses critérios serão discutidos com as entidades, com o setor, para que a gente escolha um conjunto desses hospitais para, além do conjunto de investimentos dado a todos os hospitais, dar um recurso diferenciado a esse subconjunto. Pode passar? Queria ressaltar aqui que houve muito recurso repassado por meio das redes. Então, se a gente for ver os prontos-socorros qualificados pela rede de urgência e emergência, esses dados são de meados de 2012, não estão atualizados. Se fôssemos atualizar hoje, seria bem mais. Nós tínhamos 18 hospitais sem fins lucrativos, dos 44 dos 75 à época, recebendo um custeio adicional. Então, é mais R$300 mil para um hospital que entra como pronto-socorro prioritário. Pode passar? Assim como leitos clínicos, as entidades beneficentes foram beneficiadas em 1.239 leitos clínicos com diferencial. Porque qual é a proposta do Ministério hoje? A proposta do Ministério da Saúde hoje não é fazer um aumento linear de tabela, e sim fazer em blocos. Por exemplo, como a gente está fazendo com a rede de urgência, com a rede cegonha, com a rede oncológica, em alguns momentos, de forma pontual, há sim reajuste de tabela. Mas, de forma geral, a gente pega um conjunto de recursos dentro da organização de uma rede para diversos serviços, UPA, SAMU, pronto-socorro, como nós temos feito, e estamos liberando recursos a partir do compromisso desses serviços em cumprir metas. E tem sido essa a grande estratégia do Ministério da Saúde. Pode passar, vamos ver ainda outros leitos clínicos qualificados, 10 nas entidades beneficentes sem fins lucrativos, isso em meados de 2012. Hoje deve ser o triplo. Pode passar. Leitos de cuidados prolongados, 67 nas entidades beneficentes. Isso tudo significa o quê? Que esses leitos que têm um custeio hoje X, quando ele está dentro da rede, ele recebe um custeio X ao quadrado, X mais Y. Então, esse custeio diferenciado está atrelado a um conjunto de metas, para um conjunto de ações voltadas para uma área específica. Por exemplo, saúde materna infantil, rede de urgência e emergência, pessoa com deficiência, rede de atenção psicossocial centrada no CRAC. Então, se você coloca leito de saúde mental em hospital, você recebe um custeio diferente para aquele leito. E em todas essas políticas, os beneficentes têm entrado. Pode passar? Vemos aí, olha, distribuição de leitos novos de UTI, 24 nas entidades beneficentes. Então, o custeio que era 400 e pouco passa para R$800. Pode passar? 416 leitos qualificados de UTI adulto em entidades beneficentes. Isso significa que a gente praticamente dobrou o custeio desses leitos, atrelados, claro, às metas das redes a qual ele está ligado. Pode passar. Leitos novos de UTI pediátrica, 20 em entidades beneficentes sem fins lucrativos, a mesma lógica, um plus no custeio desses leitos. Pode passar. Leitos qualificados de UTI pediátrica, 87, pode passar. Recursos para custeio de ações da RUI, da Rede de Urgência e Emergência, de uma maneira geral. Foram aportados R$305 milhões só no setor de entidades beneficentes até meados de 2012, do montante à época de 855 milhões. Quer dizer, dos 85 milhões que no meado de 2012 tinha sido liberado para a rede de urgência, 305 milhões foi para as entidades beneficentes sem fins lucrativos. Com isso, eu não estou querendo dizer que não é legítimo o que a gente está discutindo aqui, mas que esta gestão tem feito um esforço significativo para aportar recursos de uma maneira geral para o sistema e, em particular, para as entidades beneficentes, eu acho que a gente está conseguindo demonstrar. Pode passar? Distribuição de leitos de gestação de alto risco. Inclusive, a portaria nova vai sair agora e a gente pretende duplicar o número, no mínimo, duplicar o número de maternidades habilitadas para atender gestação de alto risco, mas, à época,
dessas maternidades, 190 que recebem custeio diferenciado eram entidades beneficentes sem fins lucrativos. A gente vai aumentar os recursos para essas 190 e habilitar outras. Pode passar, deve sair no máximo essa semana essa portaria. Leitos de UTI neonatal da mesma forma, 289 leitos de UTI neonatal nos hospitais beneficentes, com aumento de recurso por leito. Pode passar. UCI neonatal, que é uma estratégia nova, 270 leitos, é uma estratégia nova que não existia. O Ministério da Saúde passou a custear esses leitos, eles eram custeados apenas por estados e municípios, e o Ministério passou a dar uma contrapartida. Pode passar. Leitos de UCI neonatal do mesmo modo, pode passar. A Rede Cegonha, do montante da Rede Cegonha, de 372 milhões, naquela época, junho de 2012, 89 milhões foi direcionada para os hospitais beneficentes sem fins lucrativos. Pode passar ainda. Outros projetos para os hospitais beneficentes, cuidar da pessoa com deficiência, cirurgias eletivas, é um projeto que os hospitais beneficentes participam de forma significativa. Estamos aí com o projeto de ortopedia na linha do cuidado do trauma, o Olhar Brasil, os hospitais de ensino e ampliação das residências médicas e multiprofissional que o Ministério da Saúde, para aquele hospital que abrir novas residências nas áreas prioritárias, o Ministério da Saúde dará recursos de investimento para esse hospital, para biblioteca, salas de aula, e dará, além de custear a bolsa, dará um recurso por residente. Né? Nós estamos, inclusive, mudando a portaria para contemplar, de algum modo, as residências já existentes, porque esta portaria é para residências novas. Pode passar? Bem, os objetivos do Ministério da Saúde, nesta gestão, sem dúvida, é acesso com qualidade. Essa é uma máxima do ministro Padilha. E garantir acesso e qualidade em tempo adequado, garantir atenção integral, fortalecer a rede de uma forma negociada e discutida com os vários atores. Já estamos acabando, né? Pode passar. Acesso e qualidade é o nosso, como eu falei, é a nossa grande meta nessa gestão. Pode passar para eu deixar aí meus contatos e agradecer, dizer que estou disponível para tirar dúvidas.